Oi pessoal, bem-vindo ao nosso canal Gêmeos React. Eu sou Igor, eu sou Ítalo e hoje vamos reagir ao canal do Teuzo. Eu acho que é assim que se fala. Se eu tô falando errado, me desculpe e me corrija nos comentários se eu tô falando certo ou errado. Que é Pais e Mães Horríveis. Foi um pedido aqui nos comentários pra gente reagir. Aí vamos reagir esse vídeo, primeira vez no canal dele, que eu não conheço, então... Espero que você goste do vídeo. No final vamos dar a sua opinião, também se a gente concorda ou não. Então, gente, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e sem mais delongas, bora para o vídeo. Ana Luísa, o seu dia chegou, porque eu finalmente... Ana Luísa é uma que fica muito frequente nos nossos comentários. É, ela me perde muito vídeos. Ixi, Ana Luísa famosa. Nossa, a gente tá dando pra famosa agora, Ana Luísa, A gente vai nossa. fazer um vídeo sobre aquele tema que você tanto pede. Então você não precisa mais ficar invadindo meu quarto à noite enquanto eu durmo e ficar sussurrando pra mim fazer seu vídeo, porque eu finalmente vou fazer, falando Nossa, os piores bateu pais bem da na conta da ficção. Eu Luísa. tenho certeza que muita gente que tá assistindo esse vídeo tem pais horríveis, mas eu tenho certeza que os responsáveis dessas pessoas não vão se comparar com os pais que eu vou falar nesse vídeo. Quer dizer... eu espero. Pra começar, a gente tem a mãe da Rapunzel. E tá bom, eu sei que você deve estar comentando. Ah, ela não é a mãe de verdade da Rapunzel. Eu sei, cara, eu sei. Na verdade, Eu já ia essa falar. bruxa é uma madrasta pra Rapunzel. Mas aos olhos da Rapunzel, ela é mãe dela. E o porquê disso? Bom, pra começar, a Rapunzel nasceu com poderes mágicos, graças a essa flor aqui. Não essa aqui. E a bruxa descobre que os poderes mágicos da flor passou pros cabelos da Rapunzel. E no caso, o poder que a bruxa queria da Rapunzel era poder usar ela pra poder deixar ela mais jovem. Então a bruxa sequestra a Rapunzel, ainda bebezinha, dos pais legítimos dela. E pode segurando aí, olha que absurdo. Essa bruxa, ela roubou essa menininha aqui, olha que bonitinha, mano. Ela roubou essa menininha dos pais que eram reis, cara. Ou seja, se a Rapunzel vivesse com os pais legítimos dela, ela ia estar vivendo uma vida de princesa, literalmente. Mas não, porque a bruxa que sequestrou ela era uma pobre fudida. Nossa. Então, em vez da ele Rapunzel humilhar. viver uma vida de gente rica, que é o que ela tinha direito, ela viveu nessa cabana fudida, miserável. Porra, se vai sequestrar uma criança, tem que ser no mínimo milionária. Quer dizer, não sequestrem crianças, por favor. Bom, tudo que ela já fez já é um absurdo e tanto. Mas se ela fosse uma boa mãe, pelo menos... Mas não, ela é uma péssima mãe. Ela sabia que o pai e a mãe verdadeira da Rapunzel iriam ficar procurando pela sua filha loucamente. Então, ela não deixava a Rapunzel sair dessa torre de merda por nada. A bruxa falava pra Rapunzel que lá fora era muito perigoso, que ela jamais poderia sair da torre. Mano, até o momento do filme que ela decide fugir da torre, ela tem o quê? 17, 18 anos? Imagina você passar 18 anos sem ver ninguém. Cara, se a Rapunzel não tempo. decidisse fugir da torre, a mãe dela ia deixar ela presa na torre, ou seja, ela ia morrer virgem, ela nunca ia conhecer alguém. Olha que horrível, cara. A mãe falsa da Rapunzel é muito manipuladora com a filha dela, quer dizer, a suposta filha dela. Sério, dá muita pena da Rapunzel no filme. Só não dá mais cena que os próprios pais dela, cara. Sério, é muito triste. Olha essa cena, que horrível, cara. É muito triste. Todo ano o paizão dela lançava essas lanternas em homenagem à filha dele. Ó, mano, No olha isso, aniversário cara. E se dela. pelo menos essa vagabunda amassa é a Rapunzel, mas não, ela só tá usando e abusando da Rapunzel. Ela é muito manipuladora com essa loirinha. Só que eu não vou falar mais dela porque ela até que ela é uma coroa gostosinha. Pera, o microfone tava ligado, gravou falando dessa merda. Próximo personagem, Sr. Ozai. Ou Sr. eu não suporto esse No cara, ele é caso, o pai do bonito, Zuko. mas Esse eu não aqui é suporto esse muito cara. foda, cara. Porque, bom, você deve ter notado, mas o Zuko tem essa cicatriz barra queimadura enorme no rosto. E você deve estar se perguntando Ele é o que muito causa essa errado. queimadura no garoto? Pessoas da Nação da Água? Uma batalha aleatória qualquer? Não, mano, é muito mais embaixo que isso. Só o porque foi pai. o próprio pai dele. E o motivo, cara, mano, se o motivo fosse aceitável, sei lá, se o Zuko matasse a irmã dele, o Ozai visse isso, cara, até ia, tá ligado? Mas não, o grande motivo dessa cicatriz foi porque o Zuko falou sem permissão numa reunião. O Ozai ficou muito puto com o Zuko e desafiou o próprio filho num Agni Kai. Sabe quando acontecia de visita na sua casa e você apanhava na frente da visita? Era uma merda quando isso acontecia. Puta merda. Mas também tinha um porém, porque tipo, ele era uma criança. E também, eu acho que nessa hora, eu acho que foi não tão idiota, não só porque o rei queria mostrar que ele tinha autoridade, só que qual era a autoridade dele? O filho dele falou e ele desafiou uma criança pra alguém que é, nossa, uma criança, não, você é o rei incrível. Você vai o quê? Lutar com um bebê, um cadeirante, pra mostrar sua força? Isso... Véi, eu quando vi essa cena, eu fiquei tipo...
Meu Deus, ele queria mostrar o quê? O Pedro ficou tipo, meu Deus, ele é o rei. Ele mostrou a autoridade dele agora, ele mostrou a autoridade dele. Não, ele tá mostrando a autoridade dele. Ele está mostrando que ele é um tirano que não aceita opinião, a não ser que seja a favor dele. Se for opinião que seja, meio que seja em relação à maioria, ou então opinião em evolução, se não for a favor dele, ele faz aquele barraco. É Zuko mesmo, que eu lembro que ele falou que ia sacrificar o povo dele. Lembra que o tio dele deixou ele entrar e o general estava falando que iam sacrificar alguns soldados para ter a vitória? Foi. Aí Zuko não aceitou. Eu lembro que o Zuko não aceitou. Aí foi isso, que o pai dele não gostou, que ele rejeitou a ideia do general que estava lá. Que ele falou assim, a ideia foi do general, mas ele falou que quem ele afrontou não foi o general, foi o rei. Foi o imperador. Aí o imperador levantou e queria mostrar que ele tem poder e lutou contra uma criança. Nossa, que poder, não é? Enfim, era muito humilhante, né? Você se sentia um lixo. Era horrível, mas no caso do Zuko é 1 trilhão de vezes pior, porque ele apanha na frente da Nação do Fogo inteira pro próprio pai. Mesmo que ele quisesse esquecer que isso aconteceu, bom, tem uma queimadura enorme na cara dele. Ele nunca vai esquecer isso. And suffering will be your teacher. I looked away. Mas ainda não acabou, porque o Ozai propõe um acordo pro filho dele. Ele fala que se o Zuko conseguir trazer o Avatar pra Nação de Fogo, o Zuko será aceito como filho e terá sua honra recuperada. Mas, até o momento do desenho, o mundo inteiro acreditava que o Avatar tinha morrido e jamais iria retornar. Ou seja, a missão que o Ozai deu pro filho dele, assim como eu consegui ter uma namorada que me ame, o Zuko trazer o Avatar pra Nação de Fogo era uma missão impossível. Show Tucker, de Fullmetal. Show Tucker é um pai viúvo que cuida da sua filhinha chamada Nina. Gente! Eles têm um cachorro também, o nome dele é Alexander. Ele é bonitinho também. O Tucker também é um alquimista e ele é muito conhecido no mundo da alquimia pelas suas experiências impressionantes. Ou seja, Tucker é um alquimista que cuida da sua filha Nina. A esposa dele morreu, mas ele é feliz com a sua filha. Tudo normal, até um dia qualquer, o Edward, o protagonista do anime, decide ir na casa do Tucker. E lá o Tucker apresenta o experimento dele, uma quimera que fala. Porém, o experimento, a quimera, acaba falando com o Edward. E ela fala isso aqui. Irmãozinho. Veio A mesma esse coisa episódio... que a Nina falava, a filha do Tucker. E aí que o Edward começa a juntar as peças. Cadê a Nina e cadê o cachorro? Onde é que eles estão? E é isso mesmo que você está pensando. O Show Tucker usou a própria filha e o cachorro no experimento. Gente, esse cara eu transformo ele num sapo, até o negão uma mais lesma. gangster vai chorar vendo essa cena. Essa cena é muito triste. A Nina é apresentada como eu uma tenho ódio garotinha desse alegre cara. e feliz e que ama seu pai. Então é muito triste ela ser usada como um experimento assim. Ela foi literalmente sacrificada pro pai dela ganhar um prêmio no mundo da alquimia. E o foda é que o lixo humano do pai dela não demonstra em momento algum tipo de arrependimento. Pelo contrário, ele fica falando merda do tipo, sacrifício é necessário pra ciência poder progredir, pra humanidade poder evoluir. O maluco acabou com a vida da filha dele. Ela nunca mais vai poder voltar a viver uma vida normal. Coitado do cachorro também, cara. Tadinho do cachorro. Que culpa ele tinha nisso? O mais triste ainda é que dá pra ver que a garotinha, quer dizer, o cachorro, quer dizer, esse ser, mano, dá pra ver que ele tá vivendo sofrendo, sabe? Tipo, ele não quer mais viver porque ele tá sofrendo, mano. Esse bicho, ele tá sofrendo, cara. Então, mas... Eu não lembro, mas eu também lembro que ele transformou a esposa dele em alguma coisa, que a esposa dele sumiu, ele disse que a esposa dele morreu. Eu acho que foi, eu não lembro que foi não, mas foi um animal também que ele transformou a esposa, foi só que descobriu depois. Deu a dizer depois, que ele relata que a esposa morreu, mas na verdade ele fez alquimia com a esposa. Eu não sei, não tá vindo na minha mente, mas eu tô tentando lembrar, tá na minha mente, na verdade, mas eu tô precisando lembrar. É, isso aí tá na puta linda. Não, mas eu não preciso lembrar qual animal que ela se formou.
pra frente, chega um Deixa outro nos comentários personagem aí, e por acaba favor. com esse sofrimento que a desses gente dois não sabe, seres. não. Cara, é muito triste. Lembra que eu tinha falado que ele era viúvo, que a sua esposa também tinha morrido? Bom, adivinha por que a esposa dele morreu? O arrombado também fez a mesma coisa que ele fez com a filha, com a esposa. Ele também usou a esposa como experimento. Até hoje, essa cena é lembrada como o momento mais triste do anime. Os pais do Butters. Eu já falei mal deles em outros vídeos, mas é sempre bom falar mal desses personagens. Sério, Eu nunca assisti esse eles. desenho, também não. Pra começar leve, pra começar suave, nada pesado, a gente tem aquela vez onde a mãe do Butters descobre que o marido dela, no caso o pai do Butters, é um gay no armário, tá traindo ela com outros caras. Então a vadinha enlouquece, ela fica maluca, sério, ela fica muito doida. Ela fica tão doidinha que ela chama o Butters pra dar um passeio de carro. E depois ela joga o carro com o Butters dentro num rio. Ela queria matar o próprio filho por causa da traição do marido dela. O Butters não tinha nada a ver com isso, por que ela queria matar o moleque? Depois ela chega em casa e tenta acabar com a própria vida. Olha só que mulher saudável, que exemplo de mãe. O pai do Butters também é um bosta, ele vive brigando e batendo no moleque por nada. Sério, o Butters vive de castigo, e castigo que nem faz sentido ele ter, ele não faz nada e mesmo assim é castigado. Uma vez, o Butters imaginou a coisa que mais atormentava ele, e ele imaginou o próprio pai gritando com ele, falando que ele tava de castigo. Não, cara, sério, olha que tristeza, mano, olha que eu nem acabei. Em outro episódio, os pais do Butters acham que ele está maluco, que o menino tá completamente normal, sério, não tem nada errado com ele. Então esses dois coisa ruim acabam internando o Butters, e o tratamento de lá é bem abusivo, se é que você me entende. Butters tá literalmente sendo abusado e os pais deles não falam nada, cara, tá bem no vídeo deles, cara, mano. Gente, eles deixam passar isso na Eu tenho TV. que fazer uma puta menção honrosa aqui. No caso, os pais do Greg Heffley, de Diário de uma Banana. Diário de uma Banana no meu canal. Faz tempo. De certa já ouvi forma, falar, meio mas nunca nostálgico. vi. Pra começar com a Susan, eu a acho mãe que do é Greg. um E a gente vai filme também. focar no claro favoritismo de filho que ela tem. No caso, o Manny. Ela favorece muito o Manny dos seus outros dois filhos. Como, por exemplo, aquela vez onde o Manny desenhou essa obra de arte na parede. E o Manny não teve nenhuma consequência com isso. Cara, se fosse eu fazendo essa merda, eu ia estar apanhando até agora. Ou quando o Manny decidiu colocar um biscoito dentro do videogame do Greg. E a Susan não puniu o Manny de forma alguma. Sério, ela não fez nada, mano. Tipo, mano, imagina que o seu irmão coloca um biscoito dentro do seu videogame. Tipo, ele estraga seu videogame. Mano, teu PS5 de 5 mil reais foi pro lixo. O mínimo que tinha que acontecer era sua mãe deixar o seu irmão de castigo. O mínimo. Mas nem isso ela faz com o Manny. Agora com o Greg, com o Roderick, essa puta é o próprio diabo. Sério, ela é horrível pra eles. Como por exemplo, a vez que o Greg queria ir com uma jaqueta de couro pro seu pai pra escola. O pai do Greg, o Frank, ele permitiu seu filho ir pra escola com a jaqueta. Mas a mãe, a Susan, ela não permitiu. O que não faz nenhum sentido, porque a jaqueta não é dela, é do marido dela. Ela não tem que dar opinião nenhuma nisso. Então o Greg meteu o foda-se e foi pra escola com uma jaqueta de couro mesmo assim. Mas limites não existe no dicionário dessa escrota, porque ela foi na escola do Greg, humilhou ele na frente de todo mundo e pegou a jaqueta dele de volta. E de novo, a jaqueta nem era dela. Por que, cara? Por que ela foi humilhar o filho dela? Mano, cara, não faz nenhum sentido. A única explicação é que ela odeia os filhos que ela tem. Ah não, o único que ela ama é o Manny. E agora indo pro lado do pai da família Heffley, a gente tem o Frank. Pra começar, ele nunca apoiou seus filhos em nada. Como, por exemplo, o Roderick, que é um baterista. Em vez do pai dele apoiar o próprio filho, tipo, vai filho, continua. Assim você vai se tornar um baterista de uma banda famosa, ou alguma merda do tipo. Não, cara, pelo contrário, ele desmotiva o Roderick a ser um baterista. Olha que merda. E vamos lá, que tipo de pai não dá apoio pro próprio filho? Se o filho não tem apoio do próprio pai, em quem que ele vai se apoiar? Quem que vai dar suporte pra ele? Ah, eu quase esqueci. Mas o Frank, ele prefere ficar passando o tempo dele brincando com esses bonequinho militar do que passar tempo com a sua família e seus filhos. É literalmente isso, cara. Um marmanjo de 40 anos nas costas brincando com bonequinho, deixando a sua família de lado pra brincar com boneco.
brabo. É lógico que eu não podia esquecer o Darth Vader também, de Star Ah, Wars. ele- Quer dizer, o ele é mano pai? literalmente Ah, é. cortou o braço do próprio filho dele fora. Sem contar as vezes que ele quase matou o Luke também. E não foram poucas, não. Mas um Mas filho ninguém pro lembra Darth que ele é Vader pai. é Eu louco, não lembro porque que ele ele é vai lá pai. e tenta matar a sua filha também, a Leia. Mas tentar matar os próprios filhos não é o suficiente pro Darth Vader. Porque afinal, ele tenta convencer o Luke a entrar pro lado sombrio da Força. O lado sombrio representa uma corrupção profunda, onde a pessoa perde sua liberdade e valores, consumido pelo poder e pelo ódio. Entrar para o lado sombrio muitas vezes leva a destruição pessoal, isolamento e arrependimento. Escolher esse lado da força pode ser muito mais sombrio do que a própria morte. E o Darth Vader queria empurrar isso pro próprio filho. Olha só que pai carinhoso. E agora que acabou as menções honrosas, a merda vai ficar realmente feia, cara. Outro e Porque a pior. gente tem o Gambino, o pai do Guts, de Berserk. E de novo é aquela coisa, não Ah, é o vi a pai do história dele Guts, já. é o padrasto É. dele. Mas, pelos olhos do Guts, ele é visto como pai. A mulher de Gambino achou o Guts recém-nascido de um corpo de uma mulher enforcada. É, o Guts já nasce todo fudido. Puta que pariu, como esse personagem sofre. Ele nem nasceu e já tava sofrendo. O Gambino avisa pra mulher dele que pegar crianças órfãs dá azar, mas a mulher dele pega mesmo assim. E mais pra frente, a mulher do Gambino morre e o Gambino começa a culpar o Guts por isso. Desde o início, o Gambino tratou o Guts com frieza e desprezo, vendo como um peso desnecessário. Ele nunca tratou como um filho e deixou claro que ele não era bem-vindo. Desde muito pequeno, Gambino obrigou o Guts a lutar e fazer ele virar um mercenário. Sério, o Guts lutou pela primeira vez com 6 anos. Como que esse moleque não vai nascer com traumas? O Gambino obrigava o Guts a ir para guerras, sem se importar com o bem-estar dele. Novamente, o Guts tinha apenas 6 anos. E também, infelizmente, nada surpreendente, tinha uma violência física constante. Gambino frequentemente batia no pobrezinho do Guts, uma forma de disciplina, tratando-o com extrema violência e brutalidade, sem nenhuma demonstração de carinho ou apoio. E esse aqui, nossa, mano, esse aqui é nojento. Mano, essa foi a coisa mais nojenta que o Gambino fez pro Guts. Ele vendeu o Guts pro Donovan por apenas 3 moedas de pratas. E, mano, como é que eu falo isso? O Gambino prostituiu o Guts por apenas 3 moedas de prata. Mas ainda não acabou, porque ele tentou matar o Guts quando ele tava bêbado. Durante a luta, o Guts acaba matando o Gambino em legítima defesa. Mas isso traumatizou o Guts pra sempre, porque, cara, imagina você ter que matar seu próprio pai, porque apesar do Guts sofrer muito na mão do Gambino, ele amava seu pai, sabe? Tipo, era a única pessoa que meio que se importava com ele. Não se importava, mas era a única pessoa que ele pensava que se eu importava não com ele. queria Como eu disse assistir porque eu antes, não o tenho Guts coração- fica muito traumatizado coragem, com isso. fica Até muita depois de raiva. adulto, o Guts ainda fica tendo traumas e pesadelos com isso. O Gambino é um filho da puta com o Guts, mas nenhuma novidade até aqui. Quem não é um arrombado com o coitado do Guts nesse mangá? E por último, Eu vi o por mangá do favor, menino tomara que não sofre seja muito. desmonetizado, por favor. Isso se eu não fui antes, né? Mas a gente tem o rei de Midland, ainda em Berserk. E bom, ele parece ser um rei normal, que ama sua família, que no caso é sua filha, porque a sua esposa morreu. E a sua filha é apaixonada pelo Griffith, que futuramente tira sua virginidade. O rei acaba descobrindo isso e fica muito puto. Mas as coisas começam a ficar muito estranhas quando ele começa a torturar o Griffith de formas horríveis. Sério, o Griffith é torturado de muitas formas. Ele é muito torturado. Isso tudo porque ele transou com a filha do rei. Bom, é meio normal um pai ficar meio confuso vendo a sua menininha virar uma mulher, mas torturar um cara por isso? E é aí que a gente acaba descobrindo que ele fica frustrado porque ele não foi o primeiro da sua filha. Mano, é nesse nível o bagulho. Eu não sei qual que é a numeração do pai que eu tô falando aqui, mas tomara que seja incesto, né? Mas ainda não acabou, porque esse lixo humano vai lá e tenta abusar da sua filha. E, mano, as cenas no mangá é horrível, cara. Parece um filme de terror. Olha como esse verme é retratado. E o jeito que ele é retratado, o jeito que ele é desenhado, cara, o maluco tá parecendo um monstro. Não tem jeito, cara. O Kentaro Miura era um jeito. Mas é muito angustiante e perturbador, cara. Porque ela luta de muitas formas pra não ser... Tá ligado, cara? Porra, Entendi. bagulho feião, mano. Mas tipo- ainda bem que a princesa consegue escapar, mano. Ela não ela não... Vocês estão ligados, né? Mas foi quase, mano. Foi muito quase. Sorte que ela conseguiu escapar. E...
Bom, Meu Deus. o que eu posso falar depois disso, cara? Pô, mó climão de merda. Sei lá, a Skyler. Eu odeio a Skyler de Breaking Bad. Pra mim, ela é a pior personagem do bagulho. Eu realmente odeio ela. Sei lá, Eu me ela sinto fumou mal vendo esse enquanto tava vídeo. grávida e puta que... Cara, nada mais vai se comparar com esse cuzão que eu acabei de falar. Então eu vou mandar um salve pros meus inscritos. Pra começar com o Teodoro. Oh yeah, Jackpot, oh Dave, Pera, não esse. Esse aqui. Tamo junto, Teodoro. Tu é brabo, mano. Desculpa a demora, mas teu salve chegou, mano. Depois pro Miguel. E... Ai, Calica. Pega o shape do pai, mano. Brabo demais. Tamo junto, Miguel. E pro último, pro Nicholas Bryan. Tamo junto, Nicholas. De verdade mesmo. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e não tenham ficado triste com esse final. Ficamos Mas é isso, tristes. gente. Ficamos Mateus, muito o melhor tristes. Deus, se O despedindo. vídeo foi Olha só o que tenso. você fez eu fazer, Ana Luísa. Tá feliz agora? Traumatizei no mínimo umas 1000 pessoas. Me traumatizou. Gente, eu não sei o que falar sobre esse vídeo. Eu também não. Tipo, ele foi escalando muito rápido. Foi de mal a pior. Tipo, ele foi de 0 a 100 muito rápido. Eu, no começo, até tava falando, velho, são pais horríveis. Mas, tipo, depois começou a ficar tão tenso. Que eu comecei a sentir um aperto no coração, velho. Sentiu aperto. Eu fiquei, não, meu Deus, Senhor. Ai, meu Deus, eu fiquei agoniado. Me dá uma angústia, né? Falei, foi de mal, muito mal, pior. Não sei, todos são horríveis. Todos são horríveis. Não tem nem opinião de falar, tipo, um tem rendição, outro não. Não tem Sabe por que nem ele sentiu rendição. o dor no peito? Porque tem muitos pais na vida real que é assim. Exatamente, a gente sente o dor no peito porque a gente sabe que, pô, velho, mais que seja em desenho, mais que seja em animes e mangá, é uma realidade. Exatamente, porque tem muitos pais que é assim. Tem muita gente vivendo essa realidade e eu fico tipo, bate uma dor no peito horrível, velho. Ai, ainda tô sentindo a dor no peito. Obrigado, Ana Luísa, de novo por ter feito ele fazer esse vídeo. Pô, velho, fez esse vídeo, Ana Luísa, e traumatizou todo mundo, pô. Não deixou ninguém salvo. Gente, o vídeo por aqui, obrigado. Se inscreva, curta e comente. Tchau.